Jesus, sejam todos bem-vindos à nossa reunião de sexta-feira à noite. Nós vamos iniciar a leitura com o livro Vida Feliz, de Paulo Franco, pelo Espírito de Joana de Anjos, lição 161. Todos estamos fadados à felicidade, à perfeição. O caminho a percorrer é longo, às vezes assinalado pelo urso ou empilhado pelo caos. Todavia, o roteiro é igual para todos, porque ninguém existe que seja considerado como exceção. Aqueles que encontram menos dificuldade fazem jus às circunstâncias em razão do seu comportamento em reencarnações passadas. Os mais atribulados, da mesma forma, prosseguem nos seus atos infelizes. Desse modo, ganha distância evolutiva, passo a passo, e alegra-te com um destino feliz que te aguarda e que te alcançarás. Sendo assim, vamos agora agradecer ao nosso amado Mestre Jesus, que, como diz o tema da noite de hoje, está no leve desse planeta Terra, cuidando de todos nós. Pedimos aos mentores, amigos espirituais benfeitores desta casa, que já iniciou os trabalhos desde cedo, que possa envolver a todos nós para que possamos sair daqui mais esclarecidos com a doutrina do nosso Mestre Jesus. Agradecemos por tudo, que assim seja, graças a Deus. Nós vamos ter agora Santa Obra Espírita, a artista hoje não veio, né? Divulgação da obra espírita com a nossa companheira Rosângela. Boa noite, queridos irmãos. A sugestão que nós trazemos hoje é de uma excelente leitura do Portão da Paz. Nós estamos agora, chegando no período de férias, muitos dos nossos já estão de férias, e um bom livro é um bom livro em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer mês. Mas durante as férias, nós procuramos trazer para as nossas crianças sempre alguma coisa interessante, um passeio, um cinema, e por que não um bom livro? Uma tarde com um bom livro, o culto do Evangelho no lar, acompanhado de um livro, para facilitar a participação das crianças, que ficam sempre mais agitadas, sem contar a lição, que independente de ser um livro voltado para o público infantil, traz para todos uma lição fantástica, belíssima, que é a história do Portão da Paz. Sem dar spoiler, mas só para trazer aquele gostinho de leitura saborosa, o texto nos traz a história de um jardim maravilhoso, encantado, sedutor, em que todas as pessoas desejam estar lá. E ele, para entrar nesse jardim, ele não fica trancado, com cadeado, mas tem sim uma fechadura especial. Essa fechadura é uma virtude já conquistada pelaquela pessoa que deseja entrar. E muitos dos personagens se acham que eu vou entrar, eu sou rico, eu sou famoso, eu sou muito bonito, eu sou de uma família nobre, então eu tenho direito a esse jardim. E quando tenta entrar, descobre que não tem a chave necessária. E entre esses personagens, um tem a chave. Mas ele fica feliz em entrar no jardim sozinho, olhando para trás e vendo a tristeza de tantos que tentaram. Aí, para saber o final, só mesmo consultando o livro. Muita paz a todos, queridos irmãos. Quero ler, eu já quero saber quem conseguiu entrar no jardim e se ele entrou ou não. Eu quero saber. Irmãos, chegou agora o momento principal da nossa reunião. Nós vamos convidar a expositora dessa noite, que é a nossa irmã Yolanda Barbosa. Ela é da Casa Espírita Associação Filantrópica Cristã Espírita Ismênia Ribeiro, que fica na Travessa Aurora, número 52, Santa Cruz. Estamos continuando o mês espírita em homenagem a Jesus, e o tema de hoje será Jesus está no leme.
Boa noite. Está dando para ouvir? Na posição certinha? Não tem um probleminha com o microfone, sabe? Mas, vamos lá para cá. Bem, meus irmãos, nós agradecemos, né, a esta casa, que nos recebe com tanto carinho e que nos tem auxiliado também nos nossos trabalhos, né, de estudos, de palestras, e que nós possamos, nesta noite, né, nos unirmos com vibrações iguais, a fim de que a gente consiga transmitir, né, esse tema tão importante. É um tema assim, envolvente. E quando eu comecei a pesquisar, meu Deus do céu, que responsabilidade falar sobre esse tema. Vocês já ouviram, já foi falado, Jesus está no livro, né? Jesus está no livro. E nós, o estudo foi inspirado na página Mensagem de Esperança. Uma página que foi psicografada por Sueli Caldas e inspirada, né, pelo espírito Eurípides Barçalou. Essa página ela foi psicografada em 14 de setembro de 1983. Portanto, há 40 anos, né? Bastante tempo. E essa mensagem desse benfeitor, ela nos traz uma grande responsabilidade, uma advertência mesmo para nós espíritas. Por quê? Porque ele nos traz essa responsabilidade, era a palavra dele mesmo, de não engrossarmos as fileiras do desalento, do desânimo. A nossa tarefa é de cultivar a esperança. E quando eu li a página, mais atenção, na estudo, eu fiquei curiosa, por que será que nos foi dado, nós estamos assim aqui nesta casa, né, homenageando ao Cristo, e essa mensagem? Aí buscamos, vimos lá, 1983, eu pesquisei e vi, recordei na verdade, que nesse período o nosso país estava passando por uma fase muito dolorosa. Não vamos aqui depois, quiserem recordar, pesquisem, muito difícil mesmo. Aí esse benfeitor, ele veio, né, através da nossa irmã, já desencarnada, né, também, a Sueli Caldas, e transmitiu essa mensagem. É muito bonita, é emocionante, né? Nós não vamos falar a mensagem toda, mas é como nós falamos, é uma mensagem de alerta. É uma mensagem que nos chama a atenção enquanto espíritas, enquanto conhecedores das mensagens que a nossa doutrina nos transmite, e principalmente a oportunidade de podermos conhecer mais profundamente, com mais detalhes, mais claramente, mais ao nosso alcance, o nosso Mestre, o Cristo Jesus. E a gente vai ver que quando ele fala Jesus está no nele, é assim uma comparação, comparando o nosso mundo como se fosse uma grande embarcação e o Mestre no leme, quer dizer, na direção, no comando dessa embarcação. Sendo assim, nós vamos encontrar lá no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel narra para a gente, é muito bom, quem já leu, leia de novo, que é muito importante. Emmanuel nos contando como que aconteceu quando Jesus tomou assim, a responsabilidade, recebeu de Deus, na verdade, né, a responsabilidade de conduzir, de coordenar, de comandar o nosso mundo desde a sua formação. Então é por isso que nós aprendemos que Jesus é o governador do nosso mundo. E a mensagem,
nos diz assim, no início, tá, gente? É muito interessante. Diante dessa crise que se abate sobre o nosso povo, diante da onda de pessimismo que toma conta dos brasileiros, nós, os seus companheiros, trazemos nessa noite a nossa mensagem de fé, de coragem e de esperança. De estudo. Voltamos a lembrar, mensagem transmitida há 40 anos. E ele nos diz que essa mensagem, nessa época, né, estava sendo transmitida para todos os lugares, todas as casas espíritas que mantivessem essa sintonia com esse objetivo. E ele explicou que cada um, né, cada médium, transmitiria da forma em que ele tivesse assim, a capacidade de entendimento, mas que o fundo, a base da mensagem era essa: alertar os espíritas para que não engrossassem a fileira do desânimo. Aí a gente foi 1983, nós estamos em 2023. Aí a gente se dá, hoje em dia, agora, nesses momentos, essa mensagem serve para nós? Ela é atual? É muito atual. Né? Nós achamos assim, magnífica a ideia de nós podermos meditar profundamente sobre ela. Eu até faço assim uma sugestão. Quem é que tem essa mensagem? Quem guardou? Porque teve uma época, sem ser esse ano de 1983, em que as casas espíritas distribuíram essa mensagem, inclusive eu recebi. Pois é, bastante. Então, podia distribuir de novo, né? Porque era muito importante. Aí a gente pergunta, nós sabemos com firmeza, através dos nossos atos, que Jesus está no leme? E que se ele está no leme, não tem perigo do barco afundar? Nós sabemos, pelos nossos atos, do dia a dia, diante das crises que acontecem, temos tido crises? Sim, né? Aí nós pensamos, sabemos, já conhecemos toda essa verdade, já sabemos que foi Jesus com os seus mensageiros que construíram o nosso mundo, que dirigem o nosso mundo através dos tempos, através dos séculos, os ciclos, né, evolutivos que vem acontecendo no nosso mundo, né, que era um mundo primitivo, depois passou a mundo de provas, expiações, e está numa fase de transição para mundo regenerador. E quem foi que comandou tudo isso? Quem foi que organizou, que comandou todo esse trabalho de evolução? Então nós ficamos pensando, às vezes nós nos esquecemos um pouco nas horas das dificuldades, que o Cristo, né, tem por nós um amor, demonstra, exemplifica um amor incondicional. E exemplo desse amor é que ele veio como governador. Olha só, o nosso governador espiritual habitou entre nós, abandonou em termos, né, os planos superiores para estar aqui conosco. Conviveu. Naquele livro Há 2000 anos, Emmanuel fala que os religiosos, antes de Cristo, eles falavam só da tribuna, mas o Cristo, ele caminhou entre os povos. Ele caminhou entre as pessoas, procurou aqueles que precisavam para desfrutá-los, esteve com cada um conversando. A gente tem lá naquele livro Boa Nova, né? Muito bonito, todo mundo conhece, né, gente? A conversa do Cristo com os seus discípulos. Então, Jesus
lá também, né? Mas só que em Boa Nova, ele mostra assim, a conversa do Cristo com determinadas pessoas que fizeram parte do trabalho da divulgação da Boa Nova naquela época e depois. Então, o que nós pensamos? Diante de tudo que a gente tem passado, tudo que a gente tem visto, que tem acontecido, que a gente não deve ficar revisando aquilo na nossa mente, repetindo aquilo, vendo toda hora, mas a gente tem que saber das coisas. A gente tem que saber o que está acontecendo, como as coisas ocorrem. Não podemos cultivar, como eu disse, o desânimo, pessimismo, mas a gente tem que saber. Então, de vez em quando, é muito reconfortante a gente lembrar do Cristo, da sua presença amiga, do seu amor incondicional, como nós dizemos. E nós vamos encontrar, da literatura espírita, muitas obras que nos falam desse trabalho do Cristo, dessa presença do Cristo permanentemente conosco. E a gente pode citar as passagens de vários livros. Nós vamos lembrar, em tantos exemplos, né? Mas nós lembramos de Judas. Jesus buscando Judas numa região espiritual de grande sofrimento. A gente vai encontrar essa narrativa através da poesia, bom, eu conheço assim, de Maria Dolores. Muito bonito, emocionante. E tem um pedaço que Maria Dolores fala que Jesus falou para Maria: Maria, um amigo não esquece a dor do outro amigo que cai. E conta para ela que ele desceu, mas desceu muito, quer dizer, no sentido das regiões inferiores, porque ele havia se suicidado, não é verdade? Aí ele disse que esteve ali acariciando Judas até que, enfim, ele conseguisse adormecer. Olha aí, gente, que amor, né? Por quê? Porque ele não via aquele Judas que se enganou, entre aspas. A gente sabe que a trama que envolveu Judas, a gente tem essa narrativa também no livro do Humberto de Campos, busquem, eu esqueci o nome, não sei qual é o nome, mas tem, e conta como é que foi ele falando, como é que aconteceu. Ele disse, Jesus estava entre duas forças poderosas, e ele começa a contar. E aí a gente fica pensando, Jesus disse que conseguiu com que Judas adormecesse. Por que Jesus não retirou Judas de lá? Retirou no momento? Não. Aí a gente fica pensando, porque a gente tem essa ideia, assim, já muito antiga, do que o Cristo é o nosso Salvador, nosso Redentor, né? Aí, mas como que é essa salvação? Jesus nos salva, sim, nos redime pelos seus atos, pelos seus exemplos. Não basta a gente acreditar em Jesus, como aconteceu com Judas. Judas acreditava em Jesus, tanto que estava fazendo uma campanha para que ele fosse liderasse, né, e libertasse o seu povo. E não entendeu a mensagem, mas ele aceitava Jesus. Ali foi preciso que ele passasse por diversas experiências, né, que nós vamos encontrar na literatura espírita também, para que ele pudesse mudar o seu modo de pensar, o seu comportamento, e assim pudesse ele realizar a obra da sua libertação, da sua redenção. Jesus orienta, exemplifica, mas nós precisamos aceitar, mas só há uma aceitação verdadeira quando nós mudamos, quando nós nos refazemos, quando nós reparamos aquilo que fizemos. Então, o Espiritismo nos mostra o Cristo como nosso Redentor, dessa forma, nos mostrando o caminho e nos exemplificando. Nós lembramos também de Jesus caminhando com alguns, 2 ou 3 discípulos no caminho de Emaús. Conhece essa passagem?
em que eles iam caminhando, mas que havia um grande desalento. Eles não entendiam como é que o Cristo se deixara crucificar. E agora, o que eles iam fazer da mensagem do Cristo? Era essa a conversa deles. Quando uma pessoa que tinha um conhecida de pronto se aproximou, caminhou com eles e começou a falar. Por que vocês estão tristes, desanimados? Aí, mas você não sabe o que aconteceu com Cristo? Cristo foi crucificado. E falaram, aí esse homem, essa pessoa, começou a falar da mensagem do Cristo, da mensagem de esperança, de ânimo, e eles ficaram assim admirados. Como é que aquele homem conhecia tudo, falava de tudo sobre Jesus? Eles só reconheceram Cristo quando entraram na casa e aquele desconhecido, entre aspas, partiu o pão. Nesse ato de partir o pão, eles reconheceram que era Cristo. Olha, o Cristo indo de encontro, em socorro daqueles que ouviram a sua palavra, mas que naquele momento se encontravam desanimados. Se encontravam receptivos, surpresos. O que eles iam fazer agora? E esse caminhante, desconhecido a princípio, eles não perceberam que era o Cristo. Esse caminhante que era Jesus veio em socorro deles. Nós vamos lembrar também esse exemplo de amor incondicional. Jesus buscando Saulo, naquele tempo era Saulo, no caminho de Damasco. Jesus foi procurá-lo. Olha, aquele homem que perseguia, que matava os cristãos, mas Jesus via o que Saulo poderia ser no futuro e foi buscá-lo. Falou com ele. E Saulo, que era um espírito lúcido, apesar de estar naquele momento, enganado, vamos dizer assim, mas ele era fiel àquilo que ele acreditava. Então ele foi buscar Saulo. E naquele momento, Saulo perguntou quem era, e ele disse: eu sou Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E Saulo rapidamente pensou: estou perseguindo aqueles que seguem, ele veio em busca de mim. Ele deve ter muito amor. E aquela reflexão rápida fez com que Saulo mudasse seu comportamento. E quem lê Paulo e Estevão sabe que a vida dele foi muito difícil. Mas ele nunca desanimou. Pelo contrário, cada coisa que acontecia de sofrimento, ele agradecia a Deus, que ele reconhecia que era uma hora em que ele estava reparando o que ele havia realizado, feito na sua caminhada até conhecer Jesus. Aí, olha só a salvação, a libertação, a redenção. Mas não foi só escutar o Cristo e acreditar. Ele mudou. Ele se tornou um servidor leal, entregou a sua vida. E ele dizia: não, eu tenho que fazer com que essa mensagem seja conhecida pelo mundo e continue depois de nós. E o seu sacrifício foi muito grande, um exemplo de amor. E é interessante também a gente lembrar que Jesus viu-se lá na hospedagem, onde ele havia recomendado que Paulo fosse, porque Paulo perguntou a Jesus: o que queres que eu faça, Senhor? Aí Jesus falou: vai para uma hospedaria. Aí falou o número tal e fica lá. Vai acontecer alguma coisa. Mas só, gente, que Ananias estava sendo perseguido justamente por quem? Por Paulo. Aí Jesus vai lá, que ele está lá te esperando para você curar. Ele ficou cego e você vai fazer com que ele gere. Aí Ananias: Senhor, ele está me perseguindo, ele quer me matar. Aí Jesus falou para ele ir. Eu fico assim, comovida de ver a confiança que Jesus depositava em Ananias e a confiança que Ananias depositava em Jesus. Veja bem, lendo o livro Paulo e Estevão, a gente vai ver
que ele estava caminhando em busca de Ananias, porque Ananias tinha convertido a sua noiva, então ele queria acabar com aquele Ananias. Mas foi justamente Ananias que foi da hospedagem e curou. Então é muito bonito nessa passagem, caminhada da nossa vida. E nós vamos lembrar também Jesus aconselhando a Paulo que escrevesse as cartas. Por quê? Porque Paulo fundou muitas igrejas. E ele ia visitar as igrejas para ver o que estava acontecendo, mas depois não tinha mais como. Não tinha mais tempo, porque eram muitas igrejas. Então o que Jesus aconselhou? Escreve as cartas. Estevão vai te inspirar. Então, olha só, gente, que carinho, que trabalho, que permanência, né? A presença do Cristo sempre presente, sempre permanente em nossas vidas. E aí nós vamos ver que Jesus exemplificou o amor, cultivou o amor nos corações daqueles que foram seus seguidores. Aqueles que compreenderam esse amor se lançaram, entregaram a sua própria vida. Nós vamos lembrar de Pedro. Olha Pedro, gente. Lembra de Pedro? Pedro era assim, um tanto, como é que eu vou falar? Agitado, não sei bem. Mas ele era bem assim, de uma forma que ele questionava muita coisa. Mas ele entendeu Cristo. E depois que o Cristo partiu, o que ele fez? Fundou a Casa do Caminho. Além de fundar a Casa do Caminho, onde ele recebia pessoas independentes de religião, pessoas virtuosas, e ele cuidava, junto com seus amigos, daquelas pessoas, a Casa do Caminho, fundada por Pedro. E a gente, lendo a vida de Pedro, com mais detalhes, a gente vai ver que a luta dele foi muito grande. Para quê? Também com aquele pensamento, é preciso que a gente trabalhe para que, quando nós, a doutrina do Cristo não acabe. É preciso que ela permaneça através dos tempos. E nós temos que ir plantando essa semente em todas as comunidades possíveis, como Paulo fez com as igrejas, para que quando a gente não esteja mais aqui, eles sejam nossos continuadores. Bom, e em tempos mais próximos, né? Porque aí a gente está falando de há mais de 2000 anos. Em tempos mais próximos, nós vamos lembrar Allan Kardec. Olha que espírito, olha que capacidade de minúcia, de transformação, que capacidade de transformar as pessoas para seguirem por aquilo que ele ensinava. O Cristo esteve, né, orientando Allan Kardec, conduzindo aquele grupo de espíritos, né, espíritos de divindade, para que fosse realizado o trabalho da codificação espírita, né? E a gente vê lá quando ele estava organizando o Evangelho do Espiritismo, que ele teve a orientação direta do Cristo. Então, olha, o Cristo aí sempre presente, na direção, orientando, conduzindo, fortalecendo. E nós vamos ver outros missionários, Bezerra de Menezes. Olha que trabalho, que confiança, né? Que fé que ele tinha a ponto de entregar a sua vida e desencarnar pobre. Ele foi chamado médico das almas, médico dos pobres. Nós vamos ver Francisco Cândido Xavier, há tão pouco tempo, junto de nós, oferecendo a sua vida, exercitando a mediunidade com todo o amor, com toda a confiança, a ponto de muitos espíritos poderem escrever através deles obras maravilhosas que ficaram, né? E, além de tudo, o próprio trabalho dele em benefício das pessoas, curando, protegendo, aconselhando, visitando, né? Então, Francisco Cândido Xavier, esse exemplo de amor. Nós nos lembramos também de Ivone Pereira. Nas obras dela, nós vamos ver assim a sua transformação.
aquela palavra que nós já falamos, salvação, quer dizer, redenção, ela deixou as obras, mas aquele trabalho que ela fazia era para a sua própria regeneração. Quem deu as obras de Rony vai ver isso. Ao mesmo tempo que ela trabalhava em benefício dos espíritos que haviam desencarnado através do suicídio, ela também fazia a sua própria regeneração. A gente fica assim, admirando na mesmo, assim, felizes por ela ter conseguido se recuperar dessa reencarnação, dessa última. Quem já leu as obras dela vai ver o seu passado espiritual. Então ela se recuperou. Então todos esses espíritos, né, que passaram pelo nosso mundo, que deixaram esse testemunho, eles afirmam, eles confirmam a mensagem de esperança que esse benfeitor nos trouxe, né, naquela época de 1983. Testemunhando que a confiança, a certeza de que realmente Jesus está na direção e que, trabalhando na sua obra, não há perigo do barco afundar. Nós também queremos lembrar, né, o próprio Eurípides, que foi que deu essa mensagem de esperança, nós queremos lembrar desse benfeitor, não falando da sua vida presente, da última vida, né, da última existência, porque todos os espíritas conhecem a sua vida, o seu trabalho. Nós queremos falar de um dos seus trabalhos no plano espiritual, como benfeitora espiritual. Nós vamos encontrar esse trabalho, essa obra, nesse livro. Nós vamos divulgar um livro da gente. Eu gosto muito. Esse livro é Tormentos da Obsessão. Alguém conhece? Muito importante, né? Psicografado por Paulo, outro espírito que está conosco ainda, né? Que aceitou o convite do Cristo e está aí trabalhando 95, né? Está aí trabalhando ainda. Então, Tormentos da Obsessão. Aqui nesse livro, ele fala de um trabalho de Eurípides Barçanufo, que assim, ele fundou um sanatório na espiritualidade para tratar de espíritos que desencarnaram em situação muito difícil. Eu vou ler um pedacinho do livro porque é muito interessante, eu não quero deturpar. Então ele diz assim: o missionário da cidade de Sacramento havia constatado ser expressivo o número de almas falidas nos compromissos relevantes após terem recebido as luzes do Consolador e que retornaram à pátria espiritual em lamentável estado de desequilíbrio, sofrendo sem consolo na erraticidade do mundo. O que é isso? Ele, no plano espiritual, no seu trabalho, né, maravilhoso, de benfeitor, de caridade, de misericórdia, ele verificou isso. Muitas pessoas que haviam assumido quando encarnados compromissos sérios numa doutrina, eles tomaram outros caminhos. Grandes enganos, grandes ilusões, e quando desencarnaram estavam em situação muito difícil. E ele, cheio de misericórdia, ele solicitou, ele pediu a um espírito amigo, né,
que solicitasse a Jesus a permissão para que ele pudesse construir nesse plano espiritual esse sanatório. Se chama Sanatório da Esperança. E esse livro se desenvolve narrando experiências de muitos espíritos que tiveram a oportunidade de serem abrigados nesse sanatório e serem orientados, ajudados, preparados para uma nova reencarnação. Nesse sanatório também, muitos espíritos encarnados que têm o trabalho de lidar com problemas mentais, distúrbios mentais, eles visitam através do sono esse lugar para receberem orientações, para terem experiências, para que eles possam trabalhar no mundo físico com esses distúrbios mentais. Então é um lugar maravilhoso, lindo. Então chama-se Sanatório da Esperança. Olha a palavra esperança mais uma vez. A gente vê o sentido de esperança, o sentido exato de esperança, de acordo com a visão do Espírito. Esperança não é esperar. Eu tenho certeza, eu espero que o nosso mundo vai ser a prática do Evangelho. Só que eu li nessa mensagem disse: o Brasil é o coração do mundo, mas ele só será pátria do Evangelho se nós fizermos do Evangelho o nosso meio, nosso impulso para a nova transformação. Se vivermos o Evangelho, se o Evangelho realmente fizer parte da nossa vida. Olha isso aí, diz: o Brasil é coração do mundo? Sim, mas só será. Isso ele falou em 1953, há 40 anos. E agora, como nós podemos olhar essa situação? Então, a gente, diante de tantos exemplos de amor, de confiança, de renúncia e benefício do trabalho do Cristo, esse trabalho de redenção, aí a gente fica pensando, se pergunta, gente, o que move esses espíritos? É o Bezerra de Menezes, o Francisco de Assis, que nós não citamos, mas que é um grande trabalhador nesse trabalho de regeneração. O que é que move esses espíritos? Que dá esse dinamismo, essa força, essa capacidade de criar projetos, de trabalhar, continuar trabalhando, de superar dificuldades. Porque a gente sabe que nenhum desses missionários tiveram vida fácil. Nenhum desses. Mas eles superaram. Por quê, gente? O que move esses espíritos? E continuamos vendo que eles continuam trabalhando as vitalidades. Nós vamos colocar aqui essa palavra: esperança. De acordo com essa mensagem. Esperança que se renova e se fortalece a cada dia. Então, a nossa mensagem, o objetivo da casa, e nós também, que viemos aqui conversar com vocês, é que nós possamos nos fortalecer, nos unirmos a cada dia, para que sejamos mensageiros da esperança. Onde estivermos, aqui na Casa Espírita, nos nossos bares, no ambiente de serviço, onde estivermos, que nós possamos lembrar dessa palavra linda: Jesus está no leme. O nosso mundo não é um barco descontrolado. Jesus sabe qual é o rumo, qual o trabalho deve ser feito. Nós é que muitas das vezes perdemos a sintonia, perdemos o controle, e a gente pensa que a Terra não tem jeito. A gente já se pegou alguma vez? Não tem jeito não, Do jeito que está, passou a pandemia. Passou mais ou menos, Porque os efeitos estão aí. Depois guerra lá fora, guerra aqui, guerra ali, e a guerra no nosso próprio país. Não é essa guerra lá
daquele país da história, né? Não é a guerra de Israel, mas o nosso país, Líbia, um outro tipo. E nós, qual é o nosso papel? Sermos mensageiros da esperança. Jamais esquecermos que Jesus é o nosso governador. Ele foi escolhido por Deus, gente. A gente escolhe os nossos governantes, não é? A gente sabe escolher, mais ou menos, né? Mas Deus se engana? Será que ele se enganou quando escolheu Cristo? Quando escolheu Jesus para ser o governador do nosso mundo? Então, gente, a gente precisa sempre refletir, pensar e nos fortalecermos para continuarmos trabalhando em benefício da divulgação. Na página ele falou, ele pediu que aquilo que ele estava fazendo era o início de uma campanha, que as casas espíritas se unissem nessa campanha. Quem tivesse condições que divulgasse através dos meios de comunicação possível, mas nós, espíritos imortais, que acreditamos que somos imortais, somos a maior mensagem. Né? Como diz, nós somos o guia do Evangelho. Né? Então, a maior divulgação, você pode fazer um cartaz bonito, eu posso vir falar, mas a maior divulgação sou eu, que me digo, que sou espírita, que acredito, que confio no Cristo. Eu devo ser, claro que podemos usar os outros meios, mas eu devo ser o primeiro exemplo de que Jesus está no. Ficar agradecido pela atenção, pela ajuda, pelas vibrações de amor e que a paz continue comigo. Agradecemos a nossa irmã Yolanda pela mensagem dessa noite, que ela possa voltar para casa, acompanhada da paz do nosso Mestre Jesus. Agora, nós vamos pedir ao nosso amado Mestre Jesus, que esteve conosco e está conosco em todos os momentos. Pedimos também aos nossos benfeitores espirituais, que venham nesse momento fortalecer a nossa fé, esclarecer a nossa mente, com essa mensagem consoladora de Cristo, tirando de nós todo o desespero, só fortalecendo o consolo dessa mensagem. Pedimos que envolva todos aqui no salão, todos possam se sentir pacificados, recebendo esses fluidos de paz, esses fluidos de cura, que essa mensagem e essa vibração de amor possa alcançar os nossos irmãos fora daqui, que possamos levar para nossos lares conosco essa vibração de amor e paz, tendo sempre em nossa mente e em nosso coração a companhia do nosso irmão querido Jesus. Agradecemos por tudo e assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos que vieram aqui nessa noite. Vamos marcar o nosso encontro aqui na próxima sexta-feira, às 20 horas. Que possamos todos retornar para nossos lares com muita paz.